O Alter Rebbe estava nos explicando os dois níveis de anulação que devem ser, de autoanulação, que devem ser cultivados na hora da reza em geral e particularmente na hora da recitação do Shema. E ele nos trouxe tanto a interpretação cabalística do Arizal, que na hora de pronunciar a palavra Hashem Echad, Deus é um, a pessoa deve ter em mente unificar-se com Deus de forma integral, de forma completa, anulando-se completamente diante da divindade, sendo absorvida por ela. E ele nos falou que isso se refere à alma divina. Para a alma divina isso é mais fácil, porque a alma divina tem por natureza essa atração pela divindade, pela sua fonte. Já que ela é divina, ela quer voltar e se reintegrar na sua fonte, na sua origem. Já na sequência do Shema, quando falamos em amar a Deus com toda a alma, e falamos que isso implica até mesmo um sacrifício, se a alma lhe é retirada, se a pessoa tem que fazer uma entrega total da própria alma e própria vida. Ele nos explicou que essa interpretação dos sábios talmúdicos se refere à alma animal. Que a alma animal, sim, para ela exige muito sacrifício e renúncia, ter que abrir mão dos seus interesses e desejos, que ela não aceita isso e não quer. Isso só vai ser obtido à custa de muito esforço, da pessoa se conscientizar, se imbuir desse conceito. Para que isso aconteça, a pessoa tem que pensar e refletir muito sobre o assunto. A pessoa tem que fixar a sua mente de uma forma muito concentrada, tal ponto que esses conceitos sejam absorvidos não só na sua mente, mas cheguem no coração e contagiem e envolvam também a alma animal, que a alma animal se convença que ela tem que deixar de lado os seus interesses e desejos e sacrificá-los em prol da vontade divina. E ela também queira se anular diante da vontade de Deus, se anular por completo diante da vontade de Deus. E isso exige um esforço grande por parte da pessoa, domesticar o animal ou educá-lo. Não é? Nossa alma animal é aquele lado egocêntrico nosso, é aquele lado que só pensa em si próprio, em si mesmo, o que eu tenho a ganhar com isso, ou que prazer e realização eu posso obter com aquilo. E isso contrasta totalmente com a ideia de anulação diante de Deus, ou ser absorvido na divindade, etc. Esse é o nosso trabalho, o nosso esforço durante a reza, e somente quando a pessoa cultivou essa anulação, voltando ao nosso tema central, que é a mitzvah do estudo da Torá, somente quando a pessoa assumiu essa atitude de anulação de forma genuína, então seu estudo da Torá vai produzir o efeito maravilhoso de unificação da essência da alma com a essência divina. Seguindo com as palavras do Alter Rebbe, o Lezot Acharkach, portanto, depois disso, depois da oração, depois da leitura do Shema, e não só o balbuciar das palavras, e não só a concentração no sentido, tradução das palavras e no sentido da reza, mas o objetivo da reza é a pessoa meditar naquilo que está dizendo e sentir isso. Então, quando a pessoa rezou de forma apropriada, então, depois disso, quando ele se dedica ao estudo da Torá, o mitkasher sichlo bechokhmato yitbarach shebatorá, na hora do estudo, o estudo de fato é algo intelectual, que envolve a nossa mente, envolve o nosso intelecto. Então, na hora do estudo da Torá, a pessoa vincula o seu intelecto com a sabedoria divina contida na Torá. Mas quando a pessoa está estudando a Torá com anulação, essa anulação que foi cultivada previamente na hora do Shema, na hora da reza, então ele consegue o efeito maravilhoso, de unificar e envolver e absorver a essência da sua alma na luz divina infinita, na própria essência divina, Amelubash Bechokhmah Ilá, que está revestida na sabedoria suprema que se encontra dentro da Torá. Aqui o Alter Rebbe nos traz, para reforçar essa ideia, uma interpretação mais profunda de um versículo bíblico no livro de Jó. E a interpretação que ele dá a esse versículo nós vamos ver
uma interpretação mais profunda. Adam yasim el libo Hashem, im yasim elav libo significa se ele colocar isso no seu coração. Então ele nos diz, se a pessoa conseguir embutir no seu coração esse conceito de anulação a Deus, essa conscientização da grandeza divina e da insignificância da criatura, e dessa forma a pessoa, na hora que estudar a Torá, vai aprofundar também o seu pensamento no conceito de que no conceito da divindade da Torá, que não o que está em jogo, mas aqui o que está em evidência é a sabedoria divina revestida na Torá, e não o meu intelecto, as minhas ideias, a minha lógica ou a minha sabedoria. Quando a pessoa assumir essa atitude, ele vai conseguir se vincular a Deus da forma mais elevada. Na sequência desse versículo mencionado em Jó, que a sua alma, o seu espírito vai ser recolhido e absorvido dentro da divindade, ou seja, ele vai conseguir chegar a um nível de elevação muito alta, a ponto de sua alma ser absorvida dentro da luz divina. Ele nos diz, uma pessoa não deve se auto-excluir dizendo, puxa, mas toda essa intenção, ou todo esse nível espiritual de auto-anulação a ser obtido na hora da reza, realisticamente eu sinto que isso é algo muito distante de mim. Eu não estou com essa bola toda em termos espirituais. Isso parece elevado em demasia para mim. Ele nos fala, interessante, que assim dizem os mestres racídicos, que a pessoa não se exclua desse conceito. Ela faça o que compete a você. Ou seja, procure se concentrar nisso na hora da reza. Procure meditar nisso. O mitzada nefesh atzma, e saiba, uma vez que você é portador de uma alma divina, então, pela sua própria alma, não há impedimento e obstáculo para que, de fato, isso se manifeste e isso aconteça. Uma vez que a alma, como nós falamos, é uma partícula da própria divindade, então existe um magnetismo natural, ela sente uma atração natural pela sua fonte ou para a sua fonte original, que é a divindade, e mesmo que a pessoa não vivencie, porque nós temos muitas cascas grossas e crostas físicas, corpóreas, materiais que impedem a manifestação plena da nossa alma divina. Mesmo que a pessoa não sinta isso na sua plenitude, mas um pouco disso a pessoa vai conseguir despertar. Vedai bazel inyan limud haTorah lishma achar kach. E assim diz o Rebbe, isso é suficiente em relação ao estudo da Torá que vem em seguida, para que a pessoa estude a Torá da forma apropriada, com a atitude apropriada. Agora o Alter Rebbe volta ao assunto do estudo da Torá, abrangendo os diferentes níveis da Torá. Isso já foi mencionado de passagem anteriormente, quando ele enfatizou o estudo da parte revelada da Torá, como todos os sábios da Mishnah, da Gemara, mesmo o Rabi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, o mestre da Kabbalah, mas a maior parte do seu estudo consistia não em temas místicos e esotéricos, porque o próprio Zohar, ele compôs, ele escreveu, redigiu relativamente num curto espaço de tempo, então onde eles concentravam sua energia, seu intelecto, na Mishnah, na Gemara, na Halachá, na parte revelada da Torá, nos assuntos do dia a dia, nos assuntos mundanos e terrestres que estão vinculados ao cumprimento prático nesse campo terrestre nosso das mitzvot. E aqui ele vai voltar a enfatizar isso, a grandeza ou até a importância do estudo dessa chamada parte revelada da Torá, que é a parte mais acessível a nós, aquela parte mais palpável, não é? Que nós podemos entender, porque versa sobre assuntos materiais. Então, baseado no que ele explicou de forma extensa anteriormente, nós vimos que a Torá tem o poder de vincular a alma da pessoa com Deus. Isso ocorre porque dentro da Torá está presente, está embutida a sabedoria divina.
E a sabedoria divina contém dentro de si a própria essência de Deus, porque ele e a sabedoria são uma coisa só. Enquanto que nós, na nossa alma, também, o poder de Chokhmah, o poder da sabedoria, o poder intelectual, que é o primeiro poder da alma, ele também contém dentro de si a essência da alma, de onde é derivado esse poder. Então agora ele vai nos concluir, ou vai nos explicar aqui, nessa sessão, que essa fusão magnífica da essência da alma da pessoa com a essência divina, da Chokhmah, da alma da pessoa, da sabedoria humana com a sabedoria suprema de Deus, a sabedoria do mundo de Atzilut, etc. Ele vai nos dizer agora que isso acontece principalmente na hora do estudo da parte revelada da Torá, na hora do estudo da Mishnah, da Gemara, do Talmud, da Halachá, que versam não sobre assuntos espirituais abstratos, não sobre assuntos místicos e esotéricos, mas sobre assuntos de ordem prática, mundana. Porque nós vamos ver, e como nós já mencionamos anteriormente, apenas esses assuntos nós somos capazes de captar de uma forma integral. Porque os assuntos abstratos e espirituais, a gente lê, estuda, fala sobre eles, mas não são conceitos que nós captamos de forma sensorial, que nós vimos, que nós ouvimos, que nós tateamos. Né? Então, a nossa interação com esses conceitos é por demais abstrata, o que torna às vezes um pouco até vaga. Diferente disso, como nós já explicamos, quando se trata do estudo de mitzvot, da lã, do tzitzit, do couro do tefilin, que é feito, o tefilin é feito com o couro animal e os detalhes, e de todas as mitzvot, né, que são coisas práticas, palpáveis. Então isso nós, de fato, entendemos, captamos, absorvemos, né, de uma forma real. Isso que nos diz em seguida, diferente dos assuntos místicos e esotéricos, que eles estão e continuam acima da nossa compreensão. Né? Então nos diz o Alter Rebbe, a partir de tudo que explicamos até agora, vamos poder entender que esse efeito grandioso, esse nível espiritual grandioso que se obtém através do estudo da Torá, de unificação da sabedoria da alma com a sabedoria divina, da essência da alma com a essência divina. Nós falamos quando a pessoa está concentrada, quando o seu intelecto está concentrado num tema, numa ideia, então aquela ideia permeia todo o seu intelecto, envolve todo o seu intelecto. E o seu intelecto também envolve toda a ideia. E aqui há uma unificação completa da ideia com o sujeito pensante, pensador. E uma vez que o poder de sabedoria é um poder derivado da essência da alma, então quando a sabedoria da pessoa é acionada e está direcionada ao assunto da Torá, que por sua vez é a sabedoria divina, então o que acontece? A essência da sua alma é remetida à própria essência de Deus, ela está unificada também, absorvida, envolvida pela essência divina que está embutida dentro da sabedoria da Torá, da sabedoria suprema. Mas nos diz o Alter Rebbe, isso acontece quando Zeudai kabe'esek haTorah niglot lanu. Somente quando nós estudamos a parte revelada da Torá, aquela parte da Torá que trata de assuntos palpáveis, de assuntos concretos, de assuntos físicos e materiais, das mitzvot do dia a dia e assim por diante, Shehem Shita Sidrei Mishnah, que de fato são 6 tomos da Mishnah que envolvem dezenas, praticamente 60 tratados, depois de Gemara também, etc. Hamedabrim, que tratam dos assuntos mundanos, determinando Hakasher, o Pasul, aquilo que é kasher e o que não é kasher, o que é interditado, Tameh vetahor, o que é puro e o que é impuro, Hayav vezakai, se tratando de julgamento de pessoas pelos atos que cometeram, se ele é absolvido, se ele é inocentado ou se ele é condenado. Mas são assuntos que nós entendemos, captamos, e, portanto, o nosso intelecto pode absorvê-los. Então, quando estudamos esses assuntos, o nosso intelecto
absorve esses temas e o nosso intelecto também é absorvido por esses temas. Então, nesse momento, há uma unificação plena, já que esses temas são a sabedoria divina, então há uma unificação plena com a essência de Deus. Então, essa é a importância desses temas ou desse estudo, e ele nos diz que essa unificação só pode ser obtida através desse tipo de estudo.